Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 10 de junho de 2022 e sexta-feira é o dia do nosso café da manhã. Primeiro, peço desculpas, estive um pouco afastado agora, tive um pequeno período de férias e as férias que a gente utiliza para conhecer outras culturas, outros países. Então, estive na Colômbia, acompanhando as eleições presidenciais da Colômbia, fiquei 2 semanas em Bogotá e vou contar um pouco dessa história na próxima sexta-feira, se tudo der certo, porque hoje nós temos dois temas antigos aqui e nós vamos trabalhar de novo com essas informações dos julgamentos que nós tivemos no STF e também no TRE de São Paulo sobre dois pontos que nós já tratamos aqui e vamos retomar. Mas, antes de tudo, eu sou o Edson Borowski, sou bacharel em Direito, sou economista, especialista em gestão pública e direito eleitoral e autor desses livrinhos aqui, né? As fake news e o discurso de ódio nas eleições de 2018 e o sistema político eleitoral do Uruguai, né? A partir da observação eleitoral das viagens que nós fizemos em 2019. Está vindo aí os livros de 2020 sobre fake news e o ano que vem está previsto a publicação dos livros sobre as viagens de observação no Equador e na Colômbia. Mas voltando aqui ao nosso tema, nosso canal, vocês se gostarem, curtam a nossa página aqui no Facebook, no Instagram e também no YouTube, curtam aqui e a gente manda os vídeos todas as semanas, na medida do possível, para essa nossa brincadeira de bater um papo aqui. Bom, dois temas jurídico-eleitorais nessa semana e vamos tratá-los aqui, trazendo rapidamente aqui duas situações. A primeira situação é o nosso deputado estadual, ex-deputado federal, Fernando Francischini, lá do Paraná, que havia tido seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, numa decisão bastante polêmica e que no TSE o julgamento foi de 6-1, ou seja, houve apenas uma divergência contra a cassação do mandato. E o que ele fez, na verdade, vamos só retomar um pouquinho, nós já temos vídeo do nosso canal sobre esse caso, só sobre esse caso. Ele fez um vídeo no dia da eleição, está aqui a ata da sessão, fez todo aquele teatro, dizendo que a urna digitava um número e aparecia a foto do outro candidato, dizia que as urnas eletrônicas do Brasil eram da Venezuela, todas, assim, é um vídeo de mais ou menos uns 15 minutos, 18 minutos, que teve milhares de compartilhamento no dia da eleição, isso durante a votação, antes do término da votação, foi um show de horrores aqui, né? Quem quiser ver o vídeo tem, assim, é um currículo, um menu de todas as fake news sobre as urnas eletrônicas, está nesse vídeo, então, assim, gabaritou, né? Digamos assim que ele gabaritou. Mas o que aconteceu desde 2021, final de 2021, o TSE cassou o seu mandato e, obviamente, houve uma tentativa de recuperação desse mandato no STF. E, de uma forma bastante surpreendente, o ministro Nunes Marques acaba concedendo uma liminar nesta ação no STF, retomando o mandato, suspendendo a decisão do TSE. Vou dizer para vocês com toda tranquilidade, não é comum, né, decisões liminares. Tem decisões liminares, tem uma lá do ministro Toffoli, que segundo o deputado federal de Brasília e tal, mas são raros, viu? São pouquíssimos casos em que ministros do STF suspendem decisões colegiadas do TSE. Né? Então, é bastante raro isso aqui. E o ministro Nunes Marques fundamentou sua decisão liminar, dizendo que havia uma inovação jurisprudencial do TSE, que deveria valer dali para frente, não dali para trás. Né? Fundamentou seu voto mais ou menos nessa linha. E a divergência, obviamente, aberta pelo ministro Edson Fachin, esse julgamento foi na segunda Câmara do STF, com 5 membros. Então, o ministro Edson Fachin, que também é presidente do TSE, ou seja, segue a jurisprudência
já do TSE, ressaltou que não houve ineditismo, não é uma inovação jurisprudencial, que a liberdade de expressão não tem imunidade parlamentar, que ampare a disseminação de informações falsas. O ministro Gilmar Mendes também citou que o TSE já havia julgado em outros casos o uso indevido de meios de comunicação, também abrangendo a internet, e o ministro Lewandowski acompanhou a divergência 3-2 esse julgamento. O ministro André Mendonça acompanhou o relator, sem fundamentar de forma muito diferenciada, mas então retoma a decisão do TSE e mantém-se a cassação do deputado, ressaltando que, além do deputado, outros 3 deputados estaduais do Paraná foram cassados em função da anulação total dos votos recebidos pelo deputado Fernando Francischini. Ou seja, houve uma recontagem do quociente eleitoral, então a determinação de perda de mandato também de outros 3 parlamentares estaduais, porque, obviamente, o quociente eleitoral ele é composto pelos votos nominais e das legendas partidárias, e desse quociente eleitoral que os partidos definem as suas bancadas nas câmaras legislativas, nos espaços legislativos pelo sistema proporcional. Então, mais 3 deputados, além do deputado Fernando Francischini, foram cassados, tiveram seu mandato suspenso na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, esse é um caso praticamente já cabe ainda a decisão, cabe ainda recurso, cabe ainda outras medidas judiciais pelo deputado Francischini ou os outros 3. Sabe, não dá para dizer que não cabe, né? Mas é praticamente improvável qualquer retomada dessa situação em função de que efetivamente há uma maioria consolidada no STF, né, além do ministro Fachin, né, há 2 ministros do STF no TSE que devem acompanhar também essa decisão, ou seja, é praticamente irreversível essa situação. Mas no direito a gente nunca crava algo definitivo. Sanções ao deputado, além da perda do mandato, ou seja, da cassação do mandato de deputado estadual, ineligibilidade por 8 anos. Para os outros 3, apenas o recálculo do quociente eleitoral, que suspende, então, o mandato de deputado estadual. Para o deputado Fernando Francischini, além da cassação, também inelegível por 8 anos, ou seja, somente em 2026, ou seja, 2028, ele poderá concorrer. Até 2026 ele está inelegível, não pode concorrer a qualquer cargo público pela lei da ficha limpa, né? Beleza? Segundo caso dessa semana, essa semana foi bem, casualmente no mesmo dia, né? TRE de São Paulo nega pedido de transferência de título eleitoral de Sérgio Moro. Bom, o ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato à presidência da República, ex-filiado ao Partido Podemos, ex-eleitor do Paraná, agora ex-eleitor do estado de São Paulo, e retoma então o seu título para o Paraná. Esse caso, né, a gente já discutiu, inclusive aqui no nosso canal, vocês podem ir lá nos vídeos que a gente compartilhou e verificar um pouco mais detalhadamente, mas só queria chamar a atenção, então, que havia uma representação, um pedido de impugnação da transferência de domicílio eleitoral proposto pelo PT, e que na 5ª Zona Eleitoral de São Paulo o juiz não reconheceu e deferiu o pedido de transferência do título de eleitor do Paraná para São Paulo. No entanto, esse recurso subiu ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e o relator, no caso o juiz Maurício Fiorito, descreveu em síntese, breve síntese, e não se desconhece que na seara eleitoral o conceito de domicílio é muito mais amplo que do direito civil, ou seja, na justiça eleitoral eu posso comprovando, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um comércio numa cidade diferente daquela que eu tenho residência permanente, ou seja, eu moro numa cidade, mas eu tenho comércio numa outra, eu posso escolher, porque eu tenho relações afetivas com outros municípios. Então ele reconhece
que na seara eleitoral isso é mais amplo do que nós estabelecemos lá no direito civil, mas que isso precisa minimamente a existência de um vínculo. Precisa comprovar que efetivamente a pessoa tem relações naquele domicílio, naquela cidade, naquele estado. E o juiz Sérgio Moro declarou na sua residência que mora num apart hotel, num hub. Não ficou muito claro ali efetivamente qual era a sua relação, e nós sabemos, né, gente? Não é o Edson que pediu a transferência, é o ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato à presidência, filiado ao Podemos, ex-morador de Curitiba, que ele não tem efetivamente uma relação com o Estado de São Paulo. Foi uma opção política, foi uma avaliação política para que ele transferisse o título para lá e se candidatasse para lá. Isso no direito eleitoral é fraude. Né? É fraude. Então eu não posso escolher aleatoriamente aonde eu vou criar o meu fórum eleitoral, a minha jurisdição eleitoral. Eu preciso comprovar que eu tenho relações com aquela comunidade. Então, a ideia na seara eleitoral ela é mais ampla, mas é importante que, né, a pessoa que faz a transferência prove minimamente que existe algum vínculo. No caso do ministro Sérgio Moro, então, o relator compreendeu que não houve a comprovação desse vínculo e foi acompanhado por mais 3 desembargadores, né? Ou seja, foram 4 votos para que a transferência do juiz Sérgio Moro para São Paulo não fosse concretizada, e 2 votos pela concretização. Então, aqui tem na página do TRE de São Paulo, é possível verificar o voto, as decisões, todos os encaminhamentos. Não precisou o 7º voto do presidente, porque o presidente vota somente nos casos de empate. E aí o pessoal me pergunta, mas Edson, e agora o que acontece com o ex-Sérgio Moro? Bom, na seara eleitoral, quando nós desconstituímos uma operação de transferência do título eleitoral, ele retoma a condição anterior da transferência, ou seja, Sérgio Moro volta a ter o domicílio eleitoral no estado do Paraná, né? Então ele pode concorrer, né? Ele está vinculado formalmente ao estado do Paraná, então na jurisdição deste estado ele pode concorrer. Aí, né, você vai concorrer ao Senado, a deputado, a presidência da República, ele pode estar requerendo o registro. Lembram que lá nos nossos vídeos, Sérgio Moro ainda tem uma pendência relativa a processos disciplinares, processos que correm ainda no CNJ, quando ele ainda era juiz, e há uma interpretação da lei da ficha limpa de que quem pede demissão ou quem sai do seu posto público enquanto está em curso um processo disciplinar, ele se torna inelegível. Ou seja, muita água ainda vai rolar até que efetivamente Sérgio Moro seja deferido como um candidato, e ele já é ex em várias coisas, talvez seja ex-candidato ainda lá em agosto. Então, aguardemos. E hoje nós encerramos por aqui. Na semana que vem vou contar um pouco da viagem a Bogotá, a Colômbia, onde nós estivemos durante 2 semanas acompanhando a eleição. Então, obrigado. Se gostou, curte ali o nosso canal, divulga, pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, botem nos seus grupos, façam a nossa divulgação se gostou. Um abraço e até semana que vem.